Quem sou eu hoje? Vem descobrir nesse vídeo de hoje que eu estou compartilhando aqui com você. Hoje eu sou alguém que é alinhada com o propósito de vida. E por eu ser alinhada com o meu propósito de vida, as coisas fluem. A minha prosperidade financeira, de um tempo para cá, à medida que eu fui me alinhando com o meu propósito, é muito maior do que o tempo que eu estava lá na empresa, que eu não estava alinhada completamente com o meu propósito. Eu tenho amor agora ao que eu faço. Eu trabalhei em mim ao longo dos anos. Tudo que eu trazia de poluição interna a respeito de Deus, a respeito da criação, a respeito do divino, a respeito de seres, a respeito de quem eu era, de quem eu sou na verdade. Eu, você, todos nós somos uma miniatura da criação e somos a perfeição e a gente encontra isso dentro e não fora. Quando eu parei de olhar para fora e passei a olhar para dentro, tudo foi se abrindo. Eu trabalhei muito em mim e esse é um trabalho constante que não cessa, o meu amor por mim. Porque se eu não me olho, se eu não me vejo como alguém digna de amor, como alguém digna de ser acolhida, eu não me vejo capaz de realizar nada na minha vida. Quando eu comecei a desenvolver esse olhar empático para mim, as coisas começaram a mudar. Eu comecei a ir além dos meus medos, das minhas inseguranças. Eu comecei a me permitir ver além do que a minha mente lógica teimava em ficar dizendo para mim. Não que a minha mente lógica não seja brilhante como as nossas mentes são, mas elas são limitadas. O nosso ser é muito maior. Quando eu deixei de ser serva da minha mente e coloquei ela no lugar dela, tudo começou a mudar. Eu comecei a sair daquele monte de fantasia, mentira e ilusão de que a dificuldade é que dignifica, que tudo tem que ter esforço. Eu comecei a eliminar essas energias de mim. E aí, facilidades foram chegando no meu caminho. Nossa, mas isso veio assim, tão fácil? Até ficava assustada e desconfiada, ai, tá vindo fácil demais, porque eu não estava acostumada com isso, não era o meu padrão. Mas à medida que eu fui trabalhando em mim, que sim, facilidade também era para mim, alegria também era para mim, leveza também era para mim, que eu podia brilhar, que eu podia inspirar, que eu podia ser esse canal. Quando eu limpei de mim, eliminei, erradiquei, transmutei o meu olhar a respeito de dinheiro, de prosperidade, quando eu comecei a entender que isso tudo são energias também do universo e que são divinas pela própria natureza, eu comecei a me abrir para ter mais clareza dos meus propósitos aqui enquanto educadora energética. E eu fui ficando mais próspera. Ainda tenho questões em relação a dinheiro e prosperidade, porque eu ainda posso ter muito mais, mas esse é um trabalho que eu vou fazendo comigo em paralelo. Quando eu comecei a deixar a dúvida falar menos do que a minha confiança, eu fui me conectando mais com a minha força interna. Eu fui me conectando mais com os meus dons intuitivos.
com as minhas capacidades, a minha intuição, bum, deu um boom, aflorou muito mais. Não que eu tenha sido uma pessoa que sempre tenha dado muita importância para julgamento alheio. Não, sou aquariana, né, gente? Mas ainda tinha uma parte minha que se incomodava, assim, com os julgamentos, ou que ficava preocupada em algum nível. Mas o que vão pensar de mim agora que eu vou ficar cobrando para trabalhar com essas coisas que... Porque, na verdade, eu tinha julgamento em relação a esse tipo de trabalho. Então, quando eu trabalhei em mim os julgamentos que eu tinha de pessoas que ganhavam dinheiro ou que ganhavam muito dinheiro com esse tipo de trabalho, com propósito, com intuição, com dons, com cura, eu fui me conectando mais com tudo isso e me alinhando mais com os meus propósitos nesse tempo de vida. E com o meu grande propósito de vida, que é inspirar pessoas. Quando eu parei de olhar para fora e ver pessoas que eu admirava, mas que eu colocava num pedestal, nossa, eu nunca vou ser igual fulano, com essas capacidades todas afloradas, com esse magnetismo, com tudo isso, eu nunca vou ser. Quando eu parei de olhar, parar de prestar atenção nos outros e deixar ali só admiração, sem nenhuma conexão maior, eu comecei a olhar mais para mim. O que só eu posso fazer? O que só eu posso entregar para o mundo que ninguém mais pode? O meu amor próprio se elevou. A minha relação com o meu corpo mudou. Eu estava tanto tempo fora do meu peso corporal ideal, porque eu ficava ali me protegendo. Sabe, me protegendo de quê? De medos que eu trazia, de fracassar, de falhar, de ser considerada fraude, de ser considerada uma charlatã, enfim, tanta coisa que a gente traz, né, de não ser boa o suficiente. Isso de agora e de outros tempos que eu trazia essas inseguranças. Quando eu comecei a liberar de mim todas essas inseguranças e dúvidas e medos que eu trazia, tudo começou a fluir. Então eu hoje estou aqui para te mostrar que, por mais que você me admire, eu tive meus momentos muito trevosos, de muitas dúvidas, de muitas inseguranças, de ter certeza que isso não era para mim, que eu não era capaz, que só pessoas muito evoluídas eram assim. Será que tudo é coisa da minha cabeça? Será que não é? Eu tive esses momentos. Mas quando eu firmei o propósito de que eu não ia mais me abalar pelo que não era verdadeiro, tudo começou a mudar. Então, se você está em dúvida aí em relação à tua jornada, aos teus propósitos, o que você está fazendo aqui? Será se é para você? Será se não é para você? Lembra da minha história, da minha jornada, da minha caminhada? E fica com isso. Nossa, se a Paty conseguiu, apesar de tanta coisa contrária, eu também, com tanta coisa contrária, consigo. Porque você é quem comanda a sua jornada. Você, você e você. Quando eu me apropriei disso, eu não parei mais. E é isso que eu desejo que você faça também na sua vida. Se você tem aí algum dom que chama a sua atenção, fica à vontade com isso. Trabalhe os medos que você tem em relação a isso. Se você sente um chamado de fazer algum trabalho com pessoas, dá mais ouvido para a sua voz sábia interna. Se você está muito sensível com o que vão achar disso, se você está esperando por alguma segurança, mas isso é seguro? Isso é estável? Isso tudo é uma ilusão, porque não existe segurança e estabilidade
como você imagina, porque o universo é impermanente. Confia, vai no fluxo, porque quando você está no seu propósito, tudo dá certo. Pode não ser da maneira que você imagina, porque eu nunca imaginei essa vida que eu tenho hoje, nunca. Mas vai ser da melhor forma para você. Fica aqui comigo, porque nas próximas semanas eu vou ter encontros aqui para gente descortinar mais e mais e mais os seus véus, com tudo que eu já descortinei dos meus. Um beijo e eu espero que você tenha gostado do meu processo de descortinar.